Nos dias de hoje, muitos têm se distanciado da fé e da história de Jesus, um reflexo de uma época em que o amor de muitos esfriaram e falsos profetas apareceram para desviar as pessoas do caminho da verdade. Em meio a tanta incredulidade e desconfiança, é fácil esquecer o poder transformador da história de Jesus Cristo. Suas lições de amor, sacrifício e redenção ainda ressoam profundamente, oferecendo esperança e um convite à reflexão. Vamos juntos revisitar essa poderosa narrativa, relembrando os eventos que culminaram no sacrifício supremo e na promessa de vida eterna. Prepare-se para uma jornada emocionante que nos levará do jardim do Getsemane ao Calvário, e finalmente, à tumba vazia que mudou o mundo para sempre. A traição de Judas, o início do fim. Em uma noite tranquila em Jerusalém, a cidade fervilhava com a agitação da Páscoa. Jesus e seus discípulos reuniram-se para a última ceia, um momento de comunhão e reflexão. Mal sabiam eles que essa noite marcaria o início de uma série de eventos que mudariam o curso da história para sempre. Entre os discípulos, havia um homem chamado Judas Iscariotes. Judas havia caminhado ao lado de Jesus, testemunhado milagres e ouvido seus ensinamentos. No entanto, algo em seu coração havia mudado. Movido por ganância ou desespero, Judas decidiu trair seu mestre. Naquela noite, após a ceia, Jesus falou de forma enigmática sobre a traição iminente. Seus olhos tristes percorreram os rostos de seus amigos, e ele anunciou que um deles o entregaria. Os discípulos ficaram em choque, perguntando-se quem poderia cometer tal ato. Judas, tentando disfarçar sua culpa, perguntou: "Sou eu, mestre?" Jesus, com uma serenidade impressionante, respondeu: "Tu o disseste." Com essas palavras, a atmosfera se tornou pesada e cheia de tensão. Judas saiu rapidamente, deixando para trás a comunhão e a confiança que uma vez compartilhara com seus irmãos. Enquanto a noite avançava, Judas encontrou-se com os líderes religiosos. Por 30 moedas de prata, ele vendeu a localização de Jesus, prometendo entregar seu mestre com um beijo, um sinal de aparente amizade. O que se seguiu foi uma série de acontecimentos que levariam Jesus ao seu destino final. A traição de Judas foi apenas o primeiro passo, mas um passo crucial que desencadeou uma cadeia de eventos dolorosos e decisivos. Essa história de traição nos lembra da fragilidade da lealdade humana e da força do destino, iniciando a jornada de sacrifício que definiria o significado do amor e da redenção para toda a humanidade. O julgamento de Jesus, injustiça e agonia. A madrugada trazia consigo uma sensação de presságio. Jesus, traído por um de seus mais próximos, foi capturado no jardim do Getsemane. Amarrado e cercado por guardas, ele foi levado às pressas para o Sinédrio, o conselho dos líderes religiosos. Lá, ele enfrentaria um julgamento que estava longe de ser justo. As acusações eram graves, blasfêmia e reivindicação de ser o Filho de Deus. As testemunhas, porém, eram falsas, suas histórias cheias de contradições. Mesmo assim, o sumo sacerdote Caifás, ardendo em fervor, exigia a condenação de Jesus. Em meio à multidão que assistia ao julgamento, o silêncio era cortante, carregado de tensão e expectativa. Enquanto Jesus permanecia calmo e silencioso diante das acusações, a pressão sobre o conselho aumentava. Os líderes religiosos sabiam que, sem uma condenação clara, não conseguiriam entregar Jesus às autoridades romanas. E assim, em um gesto teatral, Caifás rasgou suas vestes e acusou Jesus de blasfêmia, um crime punível com a morte. Jesus foi então levado a Pilatos, o governador romano, que tinha o poder de vida e morte. Pilatos, intrigado e perturbado pelas alegações, questionou Jesus em privado. Mas, mesmo diante da possibilidade de salvar-se, Jesus permaneceu firme em sua verdade, aceitando seu destino com uma calma sobrenatural. O povo, incitado pelos líderes religiosos, clamava pela crucificação. E apesar de suas dúvidas, Pilatos cedeu à pressão, lavando simbolicamente suas mãos em um gesto de falsa inocência. Ele entregou Jesus para ser crucificado. Enquanto narramos essa poderosa história de injustiça e sacrifício, aproveite para se inscrever em nosso canal e não perder os próximos capítulos dessa jornada emocionante. Clique no botão de inscrição e ative as notificações. O julgamento de Jesus revela a profundidade da corrupção humana e a força de sua convicção.
Foi um momento de extrema injustiça, mas também de inabalável amor e propósito. A caminhada ao Calvário, o peso da cruz. A manhã despontava com um céu cinzento, como se até mesmo a natureza sentisse o peso do momento. Jesus, após um julgamento injusto e uma noite de tortura, foi condenado à crucificação. Com suas forças esvaindo, ele foi forçado a carregar uma pesada cruz de madeira pelas ruas estreitas de Jerusalém, rumo ao Calvário. A via dolorosa, o caminho do sofrimento, estava repleta de uma multidão mista. Alguns zombavam, outros observavam em silêncio, e alguns choravam em solidariedade. Cada passo era uma luta, cada movimento um testemunho de sua determinação e sacrifício. Jesus, exausto e ferido, tropeçava sob o peso da cruz. Em certo momento, caiu, incapaz de continuar. Vendo isso, os soldados romanos forçaram um homem chamado Simão de Cirene a ajudar Jesus a carregar a cruz. Simão, inicialmente relutante, logo percebeu a importância de sua tarefa. Juntos, eles continuaram a difícil jornada, cada passo ecoando a dor e a esperança entrelaçadas naqueles momentos finais. Ao longo do caminho, Jesus encontrou sua mãe, Maria. O olhar entre eles foi carregado de tristeza e amor incondicional, um momento que ressoava profundamente no coração de todos que presenciavam. Maria, embora destroçada pela dor, encontrou força em sua fé no propósito maior que seu filho estava cumprindo. Finalmente, eles chegaram ao Calvário, um lugar de execução fora dos muros da cidade. O cume do Gólgota guardava Jesus e sua cruz. As preparações para a crucificação estavam em andamento, e o som dos martelos ecoava como um prenúncio da agonia que estava por vir. Enquanto refletimos sobre essa jornada de sofrimento e sacrifício, pergunte-se: como podemos encontrar força em momentos de extrema dificuldade, assim como Jesus encontrou na sua caminhada ao Calvário? O peso da cruz simbolizava não apenas a dor física, mas o peso dos pecados da humanidade. A cada passo, Jesus demonstrava uma coragem e amor incomparáveis, preparando-se para o sacrifício supremo. A crucificação, o sacrifício supremo. No alto do Calvário, sob um céu escuro e ameaçador, Jesus foi pregado à cruz. Os soldados romanos, indiferentes ao sofrimento, cumpriram seu dever com precisão brutal. Pregos perfuraram suas mãos e pés, e a cruz foi erguida, expondo Jesus à vista de todos. Era meio-dia, mas uma escuridão sobrenatural cobriu a terra, como se a criação estivesse lamentando o destino do Filho de Deus. Ao lado de Jesus, 2 criminosos também foram crucificados, cada um carregando seu próprio fardo de culpa e arrependimento. Um deles, em sua agonia, zombou de Jesus, desafiando-o a salvar a si mesmo e a eles. O outro, porém, reconheceu a inocência de Jesus, com um coração arrependido, pediu: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Com um olhar cheio de compaixão, Jesus respondeu: em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Abaixo da cruz, os espectadores variavam entre aqueles que ridicularizavam e aqueles que choravam. Maria, a mãe de Jesus, estava entre eles, seu coração dilacerado pela visão de seu filho sofrendo. Ao lado dela, o discípulo amado, João, recebeu de Jesus a incumbência de cuidar dela. Mulher, eis aí o teu filho, disse Jesus a Maria. E a João: eis aí a tua mãe. Mesmo na dor extrema, Jesus se preocupava com o bem-estar daqueles que amava. Com o passar das horas, a dor tornou-se insuportável. Jesus, sentindo o peso dos pecados do mundo, clamou em voz alta: Eli, Eli, lama sabachthani, que significa: oh meu Deus, por que me abandonaste? A humanidade sentiu o desespero desse grito, um eco da separação temporária entre o Pai e o Filho. Finalmente, com sua missão cumprida, Jesus proclamou: está consumado. Ele entregou seu espírito ao Pai e, com um último suspiro, morreu. A terra tremeu, o véu do templo se rasgou ao meio, e a criação respondeu ao sacrifício supremo de seu Salvador. A crucificação de Jesus é o ápice do sacrifício e do amor, um ato que mudou para sempre a relação entre Deus e a humanidade. É um lembrete poderoso de que, mesmo nas trevas mais profundas, há um propósito e uma promessa de redenção, morte e ressurreição, a promessa cumprida. O corpo de Jesus foi descido da cruz com grande cuidado e reverência.
José de Arimateia, um seguidor secreto de Jesus, pediu a Pilatos permissão para sepultar seu corpo. Junto com Nicodemos, ele envolveu Jesus em lençóis de linho, embalsamando-o com mirra e aloés, e o colocou em um túmulo novo, esculpido na rocha. Uma grande pedra foi rolada para fechar a entrada do túmulo, e guardas foram postos para vigiar, temendo que os discípulos tentassem roubar o corpo. O sábado passou em um silêncio sombrio, carregado de tristeza e dúvida entre os seguidores de Jesus. Eles se perguntavam como um homem tão cheio de amor e promessas poderia ter encontrado um fim tão trágico. Mas mal sabiam eles que a história estava longe de acabar. No amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e outras mulheres foram ao túmulo com especiarias para completar o embalsamamento. Quando chegaram, encontraram a pedra removida e o túmulo vazio. Seus corações se encheram de medo e confusão. De repente, 2 anjos apareceram e lhes disseram: Por que buscais entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Correndo de volta para contar aos discípulos, as mulheres mal podiam conter sua emoção. Pedro e João correram até o túmulo e confirmaram que estava vazio, com os lençóis de linho cuidadosamente dobrados. O que parecia impossível havia se tornado realidade: Jesus estava vivo. Mais tarde, Jesus apareceu a seus discípulos, mostrando as marcas dos pregos em suas mãos e pés. Ele comeu com eles, falou-lhes sobre o reino de Deus e os enviou para pregar a boa nova. A ressurreição de Jesus não foi apenas uma vitória sobre a morte, mas a confirmação da promessa divina de redenção e vida eterna. A história da morte e ressurreição de Jesus é a culminação do sacrifício supremo e a maior esperança para a humanidade. É um testemunho do poder do amor e da promessa de um novo começo para todos que creem. A jornada de Jesus, da cruz à ressurreição, nos lembra que, mesmo nas trevas mais profundas, a luz da esperança e da redenção sempre brilhará. A jornada de Jesus, desde a traição de Judas até a ressurreição triunfante, é uma narrativa poderosa de sacrifício, amor incondicional e redenção. Em um mundo onde a fé muitas vezes vacila e o amor de muitos esfriaram, a história de Jesus Cristo permanece como um farol de esperança e um lembrete eterno da promessa divina. Ao refletirmos sobre esses eventos, somos chamados a reconsiderar a profundidade do sacrifício de Jesus e a renovada esperança que sua ressurreição traz a cada um de nós. A mensagem de Jesus é clara, e mesmo nas circunstâncias mais sombrias, a luz da fé e do amor verdadeiro sempre brilhará. Se você se sentiu tocado por esta história e deseja continuar explorando as lições transformadoras da Bíblia, inscreva-se em nosso canal. Não perca os próximos capítulos desta jornada emocionante. Clique no botão de inscrição e ative as notificações para se manter conectado. Vamos continuar essa caminhada de fé e descoberta juntos. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lucas 24:6